Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Boa noite a todos e todas que nos assistem nesse evento tão importante no nosso país, né, que está sendo promovido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Então, estamos celebrando a 13ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa. Nessa noite, esse evento está sendo sediado pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que faz questão de estar presente, expressando o seu apoio, né, em defesa da liberdade religiosa. E, para isso, temos hoje a presença de convidadas muito especiais. Cada uma das convidadas, né, como estamos falando sobre as mulheres nas mais diversas tradições religiosas, convidamos mulheres de distintas tradições para compartilharem conosco essa noite um pouco da sua vivência na sua matriz religiosa, né? E ao final, então, teremos uma pergunta única para todas e gostaríamos de saber, né, o que elas pensam sobre isso. Eu sou Priscila dos Reis Ribeiro, sou teóloga protestante, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e gostaria de passar a palavra para a nossa primeira convidada. É a Papillon Cristiane dos Santos, representando a religiosidade indígena. A Papillon estará se apresentando, falando um pouco de si, do seu trabalho dentro da sua tradição religiosa, e após 10 minutos, então, estaremos passando para a nossa segunda convidada. Fique com a gente. Papillon, a palavra é sua, querida. Boa noite a todas, obrigada pelo convite.
Eu faço parte da Casa Centro Cultural Tupiara e também da nossa casa, que é a nossa espiritualidade, que é a Tenda Espírita Caboclo Tupiara. A nossa religião é a pagelância, que é misturada com a Umbanda e o catimbó de Jurema. Então, eu sou catimbozeira, trabalho com as ervas, com curas através de ervas de garrafada e de rezas, né, que a gente chama de rezo. E aqui no Rio de Janeiro eu atuo como coordenadora do OCA, que é o Observatório Cultural das Aldeias, que trabalha com comunidades indígenas e mulheres não indígenas. Nós temos um trabalho de artesanato, que é mesclar o artesanato indígena com o dia a dia da moda na cidade do Rio de Janeiro, né? E falar de espiritualidade para cidadãos evangélicos, né, que eu acho que é a base dos espectadores hoje, é mostrar que nós não somos diferentes de vocês. É pensar num Brasil que nós já estávamos aqui com a nossa espiritualidade quando chegou os evangélicos e quando chegou os jesuítas. E hoje em dia nós temos um avanço muito grande de indígenas evangélicos. Não deixamos de ser quem somos, mas que anexamos outras religiões a nós mesmos. Acho que já foi os 10 minutos. Não, ainda tem tempo, pode ficar à vontade. Compartilhe mais conosco, pode falar. Sim, e uma das nossas grandes dificuldades é os outras religiões compreenderem que o avanço dos evangélicos a terras indígenas é um agravo muito grande, é uma intolerância religiosa, porque nós temos religião. Então, como compreender isso no que nós vivemos hoje em dia, o avanço das políticas públicas que estão sendo eliminadas por causa de uma bancada evangélica que não compreende o nosso modo de viver. Como pensar um futuro, né, para nossas crianças e idosos que já vivem a partir desse momento da pagelança e que isso é retirado e é visto como demônios, né, para outras religiões. Nós não somos demônios, nós estávamos aqui antes de tudo isso. Então é preciso respeitar os povos originários, assim como os povos de matriz africana. Nós temos os nossos deuses e isso precisa ser muito respeitado pelo que vem acontecendo no mundo, por todo esse desmatamento, porque desmatar é matar os nossos seres vivos, né, os nossos seres sagrados. Então, como pensar numa intolerância religiosa, como pensar em forças para daqui da frente sem intolerância, um mundo sem intolerância. Porque o que eu quero para mim não é isso que nós estamos vendo hoje em dia, o que nós queremos para o futuro, né? Se nós falamos de intolerância, é preciso falar de respeito. Então, quando se respeita o outro, se respeita a cidadania dele, o modo de viver e os deuses dele. Porque eu acho que não é isso que Cristo prega. Cristo ele não veio para desmatar, para impor religiões, e sim para conversar, como ele sempre fez. Eu vejo Cristo dessa forma, que ele conversa, que ele não impõe, e que ele não vê o diferente, ele agrega o diferente junto a ele. E é assim que os indígenas, quando eles aceitam Cristo, eles agregam o Cristo a ele, mas não deixam de fazer as suas rezas, as suas garrafadas, a plantar as suas ervas medicinais. Então, é como ver um mundo de valores e não de separação. Falar de catimbó, o catimbó é isso, é você cuidar do outro, é você deixar de cuidar de si para cuidar do próximo. E nisso vocês têm muito no sentido do evangélico. Isso não nos foi ensinado, não foi escrito para nós. Nós já fazemos isso. Então, os povos indígenas têm muito de Cristo sem precisar estar seguindo a Bíblia, porque isso já foi nos ensinado como cidadãos, que nós não devemos fazer o mal ao próximo, não devemos corromper o próximo. E daqui para frente é pensar que mundo nós queremos para as nossas crianças. Que mundo é esse que nós estamos moldando para o futuro? Eu penso muito que... Oi?
Papião, desculpa, querida, interromper sua fala. Eu queria que você, dentro disso que você está falando, das tradições e culturas dos povos indígenas, você podia compartilhar com a gente um pouco do papel da mulher nesse contexto da sua religiosidade? Sim, a mulher ela é sagrada dentro de qualquer etnia, né? Que a única que gera vida e dá vida é a mulher e o planeta. Então, são duas esferas muito sagradas dentro do contexto da mulher indígena, né? A mulher ela carrega a sabedoria das ervas, ela carrega o nascer, o fazer a comida, o fazer o rezo, tirar as rezas, fazer as garrafadas. Isso está com a mulher indígena. Então, ser mulher é ser sagrada. Ser mulher não é ver essa violência que nós vemos as mulheres hoje em dia. Porque quando a gente afeta uma mulher, a gente afeta todas. Então, é pensar que todos os dias nós somos sagradas e merecemos respeito. Sim, belíssima lição. Muito obrigada, querida, por compartilhar conosco Nada. essa fala tão potente, tão bonita. Né? Sabemos que você falou sobre as ervas, né? O poder de cura das ervas, das rezas. Que riqueza cultural temos no nosso país, né? E de modo geral na América Latina, né? Nesse aspecto. Obrigada por compartilhar. Nada. E aí eu gostaria agora de ouvir um pouco da pastora Viviane. A pastora Viviane Azevedo ela é uma pastora de uma denominação neopentecostal, uma mulher muito ativa, não só no movimento negro evangélico, mas também em trabalhos, né, em projetos contra a violência doméstica. Pastora Viviane, por favor, se apresente, compartilhe com a gente um pouquinho do que o seu entendimento do que você tem visto, né, no contexto da Igreja Neopentecostal acerca do papel da mulher. Boa noite, querida, a fala é sua. Então, gente, boa noite a todas, boa noite a todos os espectadores assistindo, né? É um momento muito gostoso, né, da partilha, né? A gente poder partilhar um pouquinho do que a nossa religião lá atrás, né? Que não é também eu ouvi um pouco do que a convidada trouxe, na questão da satanização, né, da religião, né? Mas a religião evangélica ela também é satanizada, né? A gente precisa falar também um pouco isso. E falar da mulher, falar da força, falar da força e a capacidade da mulher é um privilégio quanto mulher negra, né? Quanto assistente social, quanto pastora, quanto que trabalha a violência doméstica, né? O combate, né? Frente ao combate, porque eu sou assistente social e também sou jurídica, sou criminal, né? E faço frente a esse debate, debatendo, orientando mulheres, né? Desde quando elas chegam para mim falando um pouquinho sobre a violência, até elas identificarem a violência, a gravidade que até levar essa mulher para a delegacia e a protetiva, e a gente faz todo esse acompanhamento. Né? Sou pastora evangélica, como falei, sou da Igreja Nova Proclamai, né? Aqui a gente tem um projeto UNA, projeto Uno Amor, a gente oferece para crianças e adolescentes oficinas de música, de dança, teatro, futebol, e também esse atendimento, esse acolhimento com essas mulheres no sentido do empoderamento, né, dessas mulheres, mostrar para elas a força, a sua capacidade, né? E violências que, infelizmente, muitas de nossas mulheres perpassam dia após dia. E a força e a capacidade da mulher evangélica de uma forma assim, para a igreja evangélica, para a nossa religião, como eu acredito também para todas as religiões, de uma forma que a gente pode denominar uma potência, porque se não mulheres na igreja, a igreja não funciona. Se não houver mulheres de qualquer tipo de religião, não funciona. Por quê? As mulheres são a base. As mulheres que fazem acontecer, as mulheres que fazem acontecer os cultos religiosos aos seus deuses, ao seu Deus, como
Eu creio num único Deus e respeito aqueles que creem e acreditam nos seus deuses, que têm os seus deuses, né? Então, nós somos a potência, e por isso acredito e trato também o jargão que mulher, ela ajuda a mulher. Mulher fortalece a mulher, independente da sua crença. Pelo contrário, acho que a crença diferente, ela nos faz ficar mais unidas, mais o que nos une, sabe? É muito gostoso quando a gente pode dialogar mulheres de outras crenças. Eu gosto muito, muito me enriquece dialogar com mulheres de religião de matriz africana, sabe? Porque elas me enriquecem muito, até porque, quanto negra, né? Como gosto também da minha africanidade, como deu para perceber, né? Então, me enriquece. Então, a mulher, quando ela consegue se entender na sociedade como de valor, uma mulher potente, ela não se deixa inferiorizar. A mulher, ela toma a sua força, ela começa a se reconstruir, e isso eu falo da reconstrução de uma mulher que sofreu diversos tipos de violência, né? Que a gente sabe que a gente tem a violência moral, patrimonial, psicológica, a física, a sexual. Então, a gente traz esse tema, que é um tema muito amplo, porém muito construtivo, né? Um tema que dá para a gente ir e voltar um pouquinho e dar uma viagem gostosa, né? Quando a gente traz esse tema, as mulheres em suas diversas crenças, porque esse tema ele traz que a mulher ela pode estar de fato aonde ela quiser estar, né? Uma das violências contra a mulher, a gente não queria falar, é essa questão do homem, né? Daquele que está com a mulher, de escolher qual é a religião que ela tem que ser, né? E a mulher é forte o suficiente, né? De fato, volto a dizer, e vou dizer isso quantas vezes for necessário. A mulher é uma potência e ela pode estar aonde ela quiser, seja em religião, no trabalho, quando ela achar necessário, onde ela achar necessário, ela está. Então, assim, me sinto muito elogiada nessa noite de poder estar com mulheres que acreditam na sua força, que acreditam na sua capacidade, de poder compartilhar momentos com mulheres de liderança religiosa, porque para a gente chegar na liderança religiosa, é isso aqui, seja para qualquer religião, né? O interessante é que é em qualquer religião, né? Para a gente chegar a ser uma liderança religiosa, a gente passa um bocadinho de conhecimento que outrora um homem ele tem idade, a mulher não. A mulher tem que mostrar que veio, ela tem que mostrar sua força. Não sei se já passou um pouquinho do tempo, que a gente gosta, eu gosto muito, né? Porque a gente aqui não estou conseguindo ver aqui o cronômetro, para a gente ver direitinho a questão do horário. E é isso, gente. A mulher, ela é potência aonde ela estiver. A mulher está onde ela estiver. A mulher, ela pode o que ela quiser. Isso é muito importante, seja em estudo, o que ela quiser. Quando ela luta, ela vem para vencer, ela vem para mostrar. Ela não veio só para fazer parte do exército que vai lutar. Não, ela veio para lutar e para mostrar. Eu faço tudo isso e faço mais um pouco. E faço também mais um pouco. Então, essa é a força e capacidade da mulher brasileira. E é isso. Muito obrigada, Vivi, pastora Viviane, nossa querida aqui da Frente de Evangélicos. Realmente as suas palavras foram muito potentes, né? Porque a mulher na religião também tem esse lugar de acolhimento a outras mulheres que sofrem, de denúncia da injustiça, da violência. Nós da Frente de Evangélicos repudiamos toda forma de violência contra a mulher, acolhemos nossas irmãs de outras tradições religiosas, somos contra, né, a intolerância religiosa, caminhamos pela igualdade, pelo direito das mulheres escolherem a sua fé, que fé professar, em que contexto religioso está inserido.
Isso que você disse é muito bom. Obrigada, querida, por compartilhar conosco. Assim como a Papillon também falou de forma tão bonita, né, que a mulher é sagrada nas religiões de matriz e de origem indígena. Que riqueza! Quantas divisões interessantes, enriquecendo o nosso debate essa noite, o nosso diálogo, a nossa conversa. Eu gostaria de convidar agora a mãe Iraci, gostaria que ela se apresentasse, a nossa representante aqui das religiões de tradição africana, né, de matriz africana. A mãe Iraci vai falar um pouco sobre ela, sobre o seu trabalho e, a partir do seu ponto de vista, mãe Iraci, por favor, nos diga qual é o papel da mulher na sua tradição religiosa. É com você. Muito obrigada por ter me convidado a fazer parte dessa maravilha, né? Poder expor da nossa expor o nosso trabalho. Foi muito bonita as palavras aí das amigas. Eu sou mãe Iraci, tenho um trabalho também de Umbanda e faço parte da conselho, né, da união, e faço a parte espiritual, orientações, e tenho meu terreiro, onde tenho, graças a Deus, uns filhos. E a mulher na Umbanda, da nossa religião, de matriz africana, é muito importante, como a irmã está comentando, temos o dever, né, de mexer com as ervas, de praticar os nossos banhos, os nossos chás, isso com muita seriedade, e foi permitido, né, por Oxalá, grande pai, realmente usar assim, as mãos para progresso, para afinidade com as pessoas, com poder ajudar. E a gente tenta fazer com dignidade, com respeito, porque no passado era o privilégio das mulheres serem as babás, né? As mães, as iaôs, das matrizes africanas, da Umbanda. A parte da indígena tem muito a ver com a nossa Umbanda. Então, era um privilégio das mulheres. Mas, com o passar dos anos, os homens também iam se dedicando e, graças a Deus, com muito respeito, com muita dedicação. E eu faço uma parte muito bonita, porque eu tento, desde minha casa até o terreiro, atender a todos que me pedem uma orientação, que me pedem um apoio. Eu faço a reza, eu ofereço banho, eu ofereço o chá, na maioria das vezes tem certas restrições, porque nem todas as pessoas, né, a gente pode indicar coisas sérias, mas um chazinho de hortelã, de erva doce, de cidreira, isso aí não faz mal a ninguém, só dá um alívio, uma calma, né? Mas eu sou muito agradecida ao Pai Oxalá por ter me dado essa missão. E eu tento levar com dignidade e peço, né, irmãos de outras religiões, de outros segmentos, que nos vejam com outros olhos, porque as pessoas têm o hábito de achar que nós, principalmente o bandista, lidamos com magias não positivas, mas isso não é verdade. A nossa missão é de caridade, é de amor. Eu faço muito conselho aos amigos que pratiquem o amor, a dedicação. Agora, com esse movimento atual que nós estamos vivendo, da pandemia, da situação que está muito séria, a gente recebe a todos um telefonema, um chamado. Hoje mesmo, em minha casa, já recebi 2 chamados para fazer uma oração, para rezar, para dedicar um pouquinho do meu tempo às pessoas que estão
Então, a gente tem muito que fazer, muito que fazer. Quando eu tenho a oportunidade, a única coisa que eu peço é que faça eu entender que a Umbanda, que o Candomblé, a nossa missão, a nossa vida, é de caridade, é de amor, é de dedicação. Eu, por todo o meu caminho, toda a minha vida, pelos longos anos que eu pratico, sempre por esse lado, pelo lado positivo, o lado de caridade, o lado do amor. E, graças a Deus, sou uma pessoa que tento, né, levar a religião com muita dignidade. E quero que as religiões entendam, nos respeite, e pessoas que andam aí fazendo essas coisas fora do normal com os terreiros de matriz africana, com a Umbanda, que essas pessoas tenham um minutinho, né, de reflexão para ver que isso não é justo. O mesmo Deus que serve a Umbanda, que serve ao Seco, que serve ao Jeja, ao Nagô, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Ele serve a todos, abençoa a todos, não o nome que se dá a ele, né? O importante é que se pratique com amor, com carinho, com dedicação. Ok, obrigada, mãe Iraci, muito obrigada pelas palavras. Então, estamos aí vendo, né, por essa perspectiva da religião de matriz africana, esse lugar da mulher no acolhimento, né, no cuidado, no tratamento espiritual, né, como a mãe Iraci falou, no banho de ervas, nos chás, nas rezas, no acolhimento a quem precisa. A pastora Viviane falou sobre a denúncia da violência, né? A Papillon falou sobre o resgate e o cuidado com a tradição dos povos indígenas. Quanta riqueza nós temos aqui no território brasileiro, né? Para a gente pensar sobre as mulheres dentro e as suas atuações nos mais diversos credos, né? E aí, para isso, vamos caminhar para a nossa próxima convidada, que é a Suzana Moreira. A Suzana Moreira é uma teóloga católica, jovem, que tem um trabalho muito bonito junto à juventude católica, ligada às questões de ecologia e muitas outras áreas de atuação. A Suzana é uma amiga querida, também tem um trabalho muito bonito junto ao grupo das teólogas católicas da PUC. Eu gostaria que ela se apresentasse e falasse um pouco da perspectiva dela dentro da religião católica, né, da matriz religiosa católica, do papel da mulher. Suzana, querida, é com você. Boa noite, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Se a gente estivesse num evento presencial, antes de começar, eu teria pedido a bênção de cada uma de vocês. A família do lado do meu pai vem lá do interior de Goiás, e lá tem essa tradição, né, de pedir a bênção das pessoas que a gente respeita. Então, minhas irmãs, muito obrigada pelas palavras de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sou, então, a Suzana, uma menina que ainda está num processo de desconstrução de muita coisa que precisa ser desconstruída na tradição católica, né? Eu venho de uma família católica, de várias gerações católicas, e a fé sempre foi passada né, nas minhas famílias, através não só da prática de ir à missa todo domingo, que hoje em dia a grande maioria dos católicos só vão à missa no domingo, mas também por uma fé vivida. Minha família sempre teve uma fé muito de rezar junto, pensar sobre a Bíblia, refletir a Bíblia, ler a Bíblia, que depois, quando eu entrei na teologia, eu descobri que a maioria dos católicos não estão familiarizados com a Bíblia. Então, assim, para mim, o grande marco para eu começar a entender a realidade da Igreja Católica mesmo foi quando eu entrei na teologia. Porque antes disso, eu vivi meio que numa bolha, porque o meu pai ele era transferido com frequência no trabalho, então mais ou menos a cada 2 anos a gente mudava de cidade. Então a minha igreja
sempre foi a minha igreja doméstica. A minha prática da fé católica sempre foi com a minha própria família. E daí a gente, morando em diversas cidades e diversos países, a gente acabou conhecendo também a pluralidade que existe na Igreja Católica. Daí, quando então, eu me assentei um pouco, estou com as raízes aqui no Rio de Janeiro, né, aprofundando os estudos na teologia, daí que eu fui percebendo o quanto que a Igreja Católica tem, as pessoas que estão na Igreja Católica no Ocidente, têm dificuldade de entender a pluralidade da própria Igreja e de reconhecer a importância das mulheres, efetivamente. A maneira como a estrutura da Igreja Católica enquanto instituição, ela é toda construída a partir de uma hierarquia de poder masculina, né, patriarcal e machista. Isso foi um processo bem estranho para mim de perceber, porque não era o que eu vivia enquanto católica. E tem sido um processo que cada vez mais quanto mais você vai percebendo, mais fica evidente, mais você percebe outras questões que provam essa estrutura machista e patriarcal presente na Igreja Católica. Agora, para não falar então só desse aspecto negativo, né? Uma das coisas que tem me ajudado muito, desde que eu comecei a me envolver com o grupo de católicas feministas, que a Priscila comentou, é um grupo não só de católicas, somos ecumênicas também, se chama Rede Theo Mulher. O que tem me ajudado, desde que eu comecei a integrar essa rede, é descobrir a memória que foi apagada das mulheres que sempre pensaram a fé e sempre fizeram a igreja subsistir em meio a toda a opressão e a todas as contradições com o evangelho, né? E um dos marcos principais, eu acho, foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu mais para o final da década de 60. Foi um momento em que a Igreja Católica aqui propôs se repensar diante da sociedade atual, né? Porque a Igreja Católica começou a perceber que ela não estava mais comunicando nenhuma boa nova para ninguém. Então, o Concílio Vaticano II foi esse momento marcante de se repensar. E nessa mesma época que estava acontecendo também o despertar da mulher, e o movimento feminista ganhando força, e isso influenciou as mulheres dentro da Igreja Católica. Tanto que no próprio Concílio Vaticano II, houve 23 mulheres como auditoras, que ninguém fala dessas mulheres, ninguém sabe, né? Se alguém busca saber, a partir do momento que tem informação, é possível encontrar. Mas não é algo que é divulgado, né? Já haviam mulheres lá no Vaticano presentes e ajudando a repensar a igreja. E depois do Concílio Vaticano II também, as mulheres começaram a entrar e se formarem na teologia. E tudo isso ajudou muito a reconhecer esse poder da mulher, né? Esse potencial que a pastora Viviane estava falando também, né? E resgatar essa sacralidade da mulher. Porque, ainda mais pensando no contexto do Brasil, as mulheres sempre foram quem mantiveram a tradição católica. As mães, as avós, passando isso de geração em geração. E na própria estrutura da pastoral das igrejas católicas, né, quem cuida de tudo sempre acaba sendo a mulher. Mas hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo com o Papa Francisco, eu acho que tem algumas questões positivas que têm surgido, que estão saindo da escuridão para reconhecer essa autonomia que a mulher tem, mas também ainda tem alguns aspectos negativos, né? O Papa Francisco, logo depois que ele entrou, né, que ele foi eleito Papa em 2013, na viagem dele aqui no Rio, eu acho que foi quando ele estava voltando para o Vaticano, ele falou que era preciso fazer uma teologia da mulher para tirar essa ideia de que a mulher só tem funções, né? Porque isso acaba tirando a liberdade, né? Da mulher simplesmente ser o que ela quer, onde ela quiser. Só que, ao mesmo tempo, então,
que a gente vê que o Papa Francisco tem essa preocupação pela dignidade da mulher, pela liberdade da mulher, ele mesmo sofre de não saber que já existe uma teologia da mulher. As mulheres já estão presentes, já estão fazendo o que elas querem, como elas querem, mas isso continua sendo invisibilizado porque não é reconhecido como legítimo. Daí, falando ainda mais, né, desde a perspectiva da teologia, que é onde eu mais estou presente, as mulheres não são citadas, né? Ninguém, por exemplo, no Brasil, todo mundo sabe de Leonardo Boff. Quantas pessoas sabem da Lina Boff? Lina Boff é o maior nome de referência de mariologia no Brasil, um grande nome na América Latina, reconhecida mundialmente, mas quase ninguém fala da Lina Boff. E vários outros nomes também. As primeiras doutoras em teologia do Brasil são também algumas das primeiras doutoras em teologia no mundo. Maria Clara Bingman, Ana Maria Tepedino, Teresa Cavalcante, que são todas aqui da PUC-Rio também, então por isso que eu conheço. Então, assim, o que eu mais percebo desse lugar da mulher na Igreja Católica é que é um lugar que está presente, é forte, mas não é visibilizado pela estrutura de poder, não é reconhecido como legítimo, e por isso se mantém essas estruturas patriarcais e machistas, e que querem manter a ideia de que as mulheres têm que ser que nem essa Maria desumana, piedosíssima, que é silenciosa, que é recatada, que, né, que não tem nada a ver com a Maria de Nazaré. Então, essa é um pouco a minha reflexão sobre o espaço da mulher na Igreja Católica. Que beleza, Suzy. Muito obrigada por compartilhar conosco. Então, quantas falas ricas nós tivemos, né? Tivemos a Papillon falando sobre a questão do relembrar, do valorizar as tradições indígenas, né, através do cuidado das ervas. Tivemos a pastora Viviane falando sobre o acolhimento das mulheres em caso de violência. Tivemos a mãe Iraci falando sobre o cuidado, né, das terapias espirituais, das mulheres que são praticamente verdadeiras mães, né, das pessoas que frequentam as suas comunidades de fé. Tivemos também a Suzy, né, a Suzana Moreira, falando sobre esse lugar de não deixar apagar a memória, né, cair no esquecimento as mulheres que vieram antes de nós, que são tão importantes para a construção do cristianismo. Tantas falas tão ricas, tão importantes de mantermos vivas, né? Que coisa bonita o papel da mulher nessas tradições religiosas, e em tantas outras que, infelizmente, não pudemos ter representadas aqui, mas sabemos, né? Até o censo do IBGE nos mostra isso, que a maior parte das religiões são frequentadas por mulheres. Então, o papel das mulheres é inegável, é importantíssimo. Muitas vezes elas não estão nos lugares, né, de liderança, falo como teóloga protestante. Em algumas denominações temos ainda muita resistência a mulheres nos cargos de liderança, infelizmente, mas sabemos que esse trabalho das bases, né, desde a educação das crianças até o cuidado das casas de fé, da igreja, as pessoas que têm iniciativa para os cultos, para os rituais, para os eventos, são majoritariamente mulheres. E aí, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar a cada uma das nossas convidadas como elas respondem a essa questão, que é a nossa reflexão de hoje. O que você espera que mude para as próximas gerações de mulheres na sua religião? E o que a gente pode fazer agora para começar essa mudança? Então, eu gostaria de ouvir, em primeiro lugar, a Papillon, que abriu a nossa conversa. Papillon, nos diga, o que você espera que seja transformado para as mulheres que virão depois de você? E como é que a gente já pode começar isso hoje? Eu acho que nós somos pioneiras, né, num Brasil que é bem desconhecido a questão indígena, a questão da religião de Catimbó, que é uma base totalmente indígena. E o que a gente pensa para o futuro é que haja respeito a essas tradições, que não nos imponha que nós temos que mudar a nossa religião
para sermos respeitadas. Que a minha religião é catimbó, a minha religião é catimbó de Jurema com quimbanda, eu não faço maldade a ninguém. Então, eu espero que isso seja respeitado e que ninguém venha impor aos meus descendentes que para ele ser aceito numa sociedade, ele tem que ser de outra religião. Eu acho que isso é a base para tudo, o respeito. Que nós possamos nos respeitar como mulheres, como força e potência nesse país. É isso que eu penso para o futuro. Muito obrigado pelas palavras de sabedoria, Papillon. Gostaria que você também fizesse as suas considerações finais. Existe mais algo que você queira dizer para nós, para encerrarmos a sua fala hoje? Sim, é que eu acabei abrindo, né? Não pedi permissão ao meu pai Tupã, a mãe Samainha, essa Jurema Sagrada, que possa nos abençoar cada vez mais, abrir os nossos caminhos e que haja o respeito entre todas nós, porque nós somos filhos de um pai só, com várias moradas. E agradecer o convite por estar aqui hoje. Ah, querida, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. À frente, Nada. gostaria de deixar claro, né, que somos a favor de uma caminhada, de um diálogo interreligioso, né? Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, como até a própria mãe Iraci comentou, né? Muitas notícias tristes, né, de terreiros sendo destruídos. Nós não concordamos com isso. Nós entendemos que as pessoas devem ter liberdade de exercer a sua religião, seja ela qual for no nosso país, né? Muito obrigada pelas palavras, Papillon. Agora eu gostaria Boa noite a todas. Obrigada, querida. Gostaria de passar essa mesma pergunta para a pastora Viviane. Pastora Viviane, como você responde essa questão? O que você gostaria que mudasse para as próximas gerações da sua fé, da sua religião? E como é que a gente pode começar essa mudança hoje? Então, o que a gente pode fazer agora, né? Pode repetir? A pergunta a pergunta é de R$1 milhão. O que você acha que precisa ser mudado, né, para as mulheres que virão depois de você na sua religião, e como que a gente pode começar essa mudança hoje? Primeiro, a gente pode começar essa mudança hoje entendendo a perspectiva da teologia feminista, a partir do olhar feminista, porque a teologia feminista ela traz diversos assuntos e avanços que a mulher possa entender o seu lugar de valor e a sua posição na sua religião, né? E a partir disso, porque assim eu faço também, né? Que as mulheres possam, quando ocupar os seus lugares de fala, os seus espaços de liderança, que elas possam dar oportunidade para as mulheres. Né? Porque a gente vê essa cultura patriarcal machista, elas são fechadas porque o homem está sempre protegendo outro homem, o homem está sempre dando oportunidade para outros homens. Que possamos sempre entender que uma mulher, volta a dizer, né, ajuda a outra. E por isso a gente precisa mostrar o caminho por onde a gente passou para que outra também possa escolher aquele caminho, andar naquele caminho e chegar e até para além daquilo que a gente... Então, o que eu quero para o futuro é que haja mais mulheres evangélicas feministas, mulheres evangélicas que conseguem dialogar com outras mulheres de outro credo, mulheres que não pensem a sua religiosidade protestante a partir de uma teologia machista e patriarcal, e sim a partir de uma teologia feminista, uma teologia de valorização da mulher, do cuidado e do respeito com a outra. Então, é isso para hoje, é isso que eu quero para o futuro, é isso que eu para as próximas gerações, sabe? Quando a gente luta, eu luto para agora, mas luto para amanhã também, para que venham outras mulheres negras, outras mulheres com oportunidade de fala, outras pastoras que possam falar, olha, eu consegui, eu venci, você também pode vencer, sabe? Mesmo nesse sentido de ninguém solta a mão de ninguém, todos na força e na luta.
de mais mulheres, sim, mais mulheres se fortalecendo, sim. Esse é o futuro, é o almejo de todo o meu coração, do fortalecimento de uma com a outra. E para considerações finais, que eu acredito que você vai, né, que a gente já está encerrando a fala aqui, não é? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à frente por essa oportunidade rica de poder dividir, né, a mesa de mulheres maravilhosas, que tem uma representatividade no nosso país, sim. Sabe, quando a mulher ela fala, olha só, eu sou para além daquilo que o machismo traz, o que ele fala. Eu sou para além daquilo que tentam me impor. Né? Quando a gente consegue o nosso lugar, nosso espaço, e fala, não, eu estou aqui e quero mostrar que vim, isso é muito importante. Né? A gente conquistar cada vez mais os nossos espaços, a gente ouvir umas às outras, respeitar umas às outras. Então, assim, estou muito grata a Deus por esse momento especial, por esse cuidado especial, porque é um cuidado de poder conhecer pessoas tão especiais e vai agregar tantos valores, poder ouvir, cada um dentro da sua crença, dentro do seu valor, o seu pedido, o seu grito, porque eu vi gritos aqui de do apedrejo a terreiros, valorização da cultura indígena, para a gente não mais, para a gente cuidar daqueles que, na verdade, trazer a conscientização mesmo para aqueles que acham que satanizar as outras religiões e a nossa é a principal. E não é, nas nossas muitas coisas que entristecem a nossa cultura religiosa protestante, E é isso. Agradeço a todas nesse momento. E falo mais uma vez, foi um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, um tema tão importante e tão amplo na nossa sociedade. Muito obrigada, Vivi. Obrigada, pastora Viviane, pelas palavras de sabedoria, falando sobre essa questão da tolerância, da convivência pacífica, entre as diversas matrizes religiosas. Gostaria de passar agora para a mãe Iraci. Mãe Iraci, como a senhora responde essa pergunta, O que a senhora gostaria que fosse mudado para as próximas gerações? Como que a gente pode começar isso hoje? E as suas considerações finais, por favor. A palavra é sua. Eu estou pedindo a bênção do nosso Pai Oxalá e dos guias regentes da nossa casa, que é o nosso Pai Oxóssi, nossa Mãe Inhaçã, e os demais orixás. Então, eu quero fazer o pedido às mulheres, em geral, que não se deixe abater por essas dificuldades que nós encontramos no nosso procedimento, no nosso segmento, por sermos, assim, as pessoas têm muita preocupação, porque atinge pessoas de mais idade, até que eu, entra em processo assim, de depressão, por ter sido atingido o terreiro, aí desanimam. Aí, nesse desânimo, vem a geração futura, e fica também preocupada de mais tarde sofrer a mesma situação. Então, eu peço a esses jovens espíritas, a essas meninas que estão iniciando aí a vida espiritual, que não desistam, não tenha desânimo, vamos dar seguimento, como já ouvi essas palavras aí lindas das amigas, nós temos que nos fortalecer, as mulheres de axé, as mulheres da Umbanda, do Candomblé, de todos os segmentos afro. Então, vamos seguir na fé e passar para os nossos jovens, para as nossas jovens, mulheres, que tudo é possível, tudo é possível. Nós vamos ter a nossa força, a nossa esperança de que um dia realmente eles vão se tocar,
e vão deixar que pratiquem, e possamos praticar o nosso ritual, o nosso segmento, com honestidade, com seriedade, sem ser ninguém interrompido por um motivo ou outro, porque as pessoas não gostam da nossa religião, então acham que temos que interromper, né? Dessa forma trágica, dessa forma violenta. E eu tenho, não é que eu me sinta tão, né, ofendida. Sou mulher, sou negra e sou umbandista. Então, sofro muito preconceito, muito. Eu já passei diversos atos, né, que não há como relatar, porque o tempo nosso não dá. Mas eu não desisti. Então, eu peço às irmãs de fé que não desistam, que vamos continuar mantendo. Eu respeito a todas as religiões. Eu, se for convidada a ir um templo evangélico, como já participei, eu vou à Igreja Católica, eu vou a qualquer outra religião e me coloco com dignidade, respeito, ouço, recebo ali, não é? O meu carinho, que graças a Deus, quando fui convidada, fui bem recebida. Então, eu só peço que a nossa geração futura de mulheres não desistam. Vamos dar seguimento, se Deus quiser, ao nosso Pai Oxalá. A bênção, quem é de a bênção, boa noite, quem é de boa noite, e que Oxalá abençoe a todos nós. E a vocês aí do grupo hoje. Muito obrigada pelas palavras, mãe Iraci, relembrando mais uma vez a importância, né, da tolerância, do diálogo interreligioso, da boa convivência pacífica entre as pessoas das mais diversas matrizes. Obrigada pelas palavras, né, de incentivo a todas as mulheres que estão empenhadas em colaborar com as suas casas de fé, suas comunidades, para que haja, então, liberdade religiosa, porque estamos num país laico. Nós, da Frente de Evangélicos, repudiamos a violência contra terreiros. Nós, da Frente de Evangélicos, somos a favor do diálogo interreligioso para que todos possamos viver em paz com as nossas escolhas religiosas. Gostaria, então, de passar agora para a Suzy, para a Suzana Moreira, nossa representante da matriz católica. Ela é uma teóloga com um trabalho muito interessante. Então, Suzy, você que é uma teóloga tão jovem, o que você espera, né, que mude para essas gerações que estão vindo e como é que a gente já pode começar essa revolução de agora? E aí, após essa fala, você faz as suas considerações finais, querida. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta, porque vocês tinham enviado antes, né? Eu fiquei, nossa, o que eu mais quero para as próximas gerações de mulheres, né? E ficou muito claro que o que eu quero é a libertação das mulheres. E principalmente a libertação do complexo de culpa, que é uma coisa tão marcante na Igreja Católica e que influencia toda a sociedade no Ocidente, que o que eu mais desejo, então, é que as mulheres possam se redescobrir, entender que o corpo delas, né, o prazer, o ser mulher, é dom de Deus. E isso faz parte do reino de Deus, da construção do reino de Deus aqui e agora. E daí, pensando isso na prática, daí eu colho do que as outras mulheres aqui, minhas irmãs, já falaram, é criar essas redes de convivência, de relação, de fortalecer umas às outras. Porque o olhar da mulher diante de mim me faz me descobrir mulher também. E a mulher que é diferente, que vem de uma outra crença, de uma outra matriz, ela desperta em mim outras noções sobre mim mesma e para entender o mundo de uma maneira mais rica e mais plena, né? E daí, uma coisa que eu fiquei lembrando muito também é que a minha colega Bia Gross, que faz parte também do Theo Mulher, ela fala muito de que a gente não pode querer a tolerância, porque tolerância, a gente não tira os muros que nos dividem, a gente tolera, a gente não tenta se relacionar. O que a gente tem que querer mesmo é a convivência.
né? Criar esses laços de relação, estar presente umas com as outras, conversar, conhecer, e assim ter um respeito vivido e encarnado, né? Então, eu agradeço muito, porque esse momento já está sendo uma prática disso, e é uma honra realmente, porque eu ainda me sinto muito criança, e de estar presente com essas mulheres aqui foi realmente muito, muito significativo para mim. Peço mais uma vez a bênção de vocês, e que Deus nos abençoe a todas, nossa mãe, com a sua ruá divina, para que a gente siga mais fielmente a Jesus Cristo. Muito obrigada, gente. Suzy, querida Suzana Moreira, obrigada pelas palavras. Você, sendo uma mulher jovem, tão atuante na sua religião, né, nos inspira a incentivarmos outras pessoas a buscar o conhecimento, buscar a vida em comunidade. Para mim também é uma honra, como teóloga protestante, né, advinda de igreja histórica. Muito feliz por essa oportunidade de estar aqui também colaborando com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, nessa 13ª caminhada em defesa da liberdade religiosa. É muito importante esse nome. Caminhada, estar ao lado na mesma jornada, porque estamos em diferentes religiões, mas somos todas brasileiras, né? Todas cidadãs dessa pátria. Então, defender a liberdade religiosa, porque é nisso que nós acreditamos, que as pessoas devem ser livres para optar, né? Para escolher a sua religião e qual caminho seguir. Então, nós da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, agradecemos a presença de todos que estiveram assistindo, todos e todas, nessa noite. Agradeço mais uma vez as convidadas, a Papion, a mãe Iraci, a Suzy, a pastora Viviane. Muito obrigada pela disposição, pela presença e pelas falas tão amorosas, tão generosas e tão cheias de significado. É importante ouvir as mulheres a partir das suas experiências. Agradeço a equipe técnica que está aqui nos bastidores, também nos ajudando da melhor maneira possível. Peço perdão pelas pequenas dificuldades técnicas que tivemos, mas estamos aprimorando. A todos vocês que nos assistem, uma ótima noite. Acompanhem a programação do canal da Frente de Evangélicos. Sempre estamos trazendo novidades enriquecedoras, conversando sobre temas importantes para que a gente possa compreender cada vez melhor o nosso papel nessa sociedade. Muito obrigada a todas, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigada a todos os presentes.